Ô, rapaz, rapaga. Ó, eu, sem zoeira, cara, há muito tempo eu tô pensando em gravar esse vídeo, muito tempo mesmo. Aí, por sinal, sem zoeira também, ontem eu comecei a assistir uma série de vídeos sobre os temas, né? Porque eu falei, deixa eu ver o que os outros pensam e ver se bate com a minha opinião, ver qual bate mais com a minha opinião. E aí eu faço um vídeo, faço um apanhadão aqui, faço um vídeo aí dando a minha opinião final sobre o assunto e boa. Aí a gente já chega num consenso comum, ou não. Em todo caso, eu comecei a assistir ontem um monte de vídeos sobre ética e moral, a diferença entre ética e moral. Por quê? Porque eu me considero um imoral, um sujeito extremamente imoral. Eu discordo completamente de morais. Eu acho que moralista é a pessoa que não tem capacidade para gozar e não quer deixar os outros gozarem. É bem o que eu penso sobre uma pessoa que é moralista. Eu já vou chegar lá. Se você assiste aqui um ou outro vídeo desse canal, eventualmente você já deve ter percebido que eu sou um ferrenho seguidor de Nietzsche, e Nietzsche também era um imoral, era o filósofo da imoralidade, né? Porém, é um pouco complicado você dizer assim, imoralidade, porque todo mundo pensa, então eu sou a favor de fazer tudo que é errado, que se dane, eu tô nem aí, se eu vou prejudicar uma outra pessoa ou não com isso. Meu amigo, não confunda moralidade com ética. Não são a mesma coisa, são animais diferentes, e é isso que eu vou tentar explicar aqui, pelo menos na minha concepção. Enfim, eu assisti vídeo aí do Alexandre Porto, do Silvio Matos, de dois professores de filosofia que dão aula por cursinho mesmo, né? Estavam dando aula por cursinho no YouTube, mas são bons, né? Eles dão uma explicação no contexto que segue mais a filosofia mesmo, né? Sobre o tema, não dando a opinião deles, não é uma coisa subjetiva, mas sim objetiva de acordo com a filosofia. E vi também vídeo do Karnal que ele mais fala e não fala nada no fim, né? Apesar que tem muita coisa que ele fala lá, e eu vou trazer para esse vídeo também. A questão é a seguinte: ética e moral. Vamos lá. O Alexandre Porto, ele, de uma certa forma, ele começa o vídeo falando aquilo que eu concordo plenamente, que é difícil você definir um conceito para ética e um conceito para moral, porque cada um diz uma coisa, que tem 20 significados, às vezes, diferentes para ética e 20 para moral. Então não tem bem como você definir o que é ética, o que é moral. Quando você fala assim, não, eu vou aqui defender a ética, você tem que tomar cuidado, porque você tem que ver bem que ética que você está falando. Qual o seu conceito de ética? Porque é muito fácil você pegar aí um grupo de, sei lá, 10 intelectuais para debaterem ética e moral, e você ter 10 opiniões diferentes sobre o que é ética e sobre o que é moral, porque você tem 10 conceitos diferentes sobre o que é ética e sobre o que é moral. Então é um pouco arriscado você fazer isso daí. Eu já vou definir bem o que eu considero como ética e que eu considero como moral. E aí, é claro, o que eu considero é completamente diferente do que o Porto considera, do que o Karnal considera, do que o Matos considera, ou do que a filosofia propriamente dita considera. Para mim, a ética é a mãe da moral. A ética regula a moral. Isso aí tudo bem bate com a filosofia. Nem tanto com a filosofia do Kant, do Immanuel Kant, também nem tanto assim com a filosofia do Aristóteles, né? Aquele Ética Nicômaco, que é um livro no qual o Aristóteles, a grosso modo, ele diz assim, uma coisa ética era uma coisa que não pensa nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sabe esse ditado meio que fala, viva uma vida nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vem meio que dessa ética nicômaco do Aristóteles, a qual eu não concordo tanto assim também, apesar de eu adorar Aristóteles, quiçá, né? Meu filósofo grego favorito, né? Voltando à questão ética e moral, eu considero sim a ética a mãe da moral, sendo a moral um tanto quanto desvirtuada, muitas vezes, para favorecer, claro, uma minoria dominante, que é o que Nietzsche dizia sobre moral. Aliás, o Porto, ele diz no vídeo dele que moral, na verdade, não é só uma série de costumes sociais, e sim aquilo que as pessoas dizem que você deve fazer, o que você não deve fazer. E isso bate também com a moral do Kant, tanto é que Nietzsche abre, por sinal, o Anticristo. Eu tinha 15 anos de idade quando li Anticristo pela primeira vez. Imagina por que eu fiquei maluco, no fim das contas, né? O Nietzsche abre o Anticristo justamente detonando Kant. Quem que Kant pensa que é para dizer tu deves, tu não deves, né? E aí Nietzsche já começa a escorraçar a moral por si só. E ele tá certo, porque quando uma pessoa diz que você deve ou não deve fazer, você tem que parar para pensar bem quem que essa pessoa pensa que é para determinar o que um grupo deve fazer, ou quem um grupo menor e dominante pensa que é para determinar o que um grupo maior deve fazer. E geralmente é uma minoria dominante que acaba determinando o que o resto do coletivo tem que fazer, tem que seguir um meio que o efeito manada, que olha, você vai fazer isso porque é moral você fazer isso, ou você não vai fazer isso porque é imoral. Porém, é claro que vale eu dizer aqui que não tá valendo você simplesmente fazer o que der na tua telha. Aí você tem que seguir a ética. E o que seria a ética em si, né? Vamos voltar de novo sobre o que é ética. Eu disse assim de uma forma um tanto quanto resumida que é a mãe da moral, é quem regula a moral. É a mãe, a irmã mais velha, enfim, você encare da forma que quiser. Pode ser que a filosofia seja a mãe da ética, então a ética é uma irmã mais velha da moral, no caso. Mas a gente tem que entender também que a ética, ela tem também vários significados que são adotados para a maioria das pessoas. Tem quem diga que a ética é simplesmente a lei do Estado, por exemplo. A lei do Estado é ética. Só que se a gente parar para pensar, então
Então a ética, ela deixa de ter esse contexto atemporal e ela passa a ter um contexto meramente temporal. É um contexto que muda de geração para geração, porque se a gente parar para pensar, o que era ético antes não é mais ético hoje de acordo com o Estado. Por isso que os anarcocapitalistas e libertários em geral, eles defendem que o Estado não serve como parâmetro para você julgar a ética. Porque a verdade é que, pega, por exemplo, teve uma época que o Estado permitia pela lei, que diz então que a lei é a ética, e o Estado permitia que você possuísse escravos. E hoje, se você possui escravos, é um tanto quanto imoral, apesar que estão discutindo algo do tipo lá no Congresso, por aí vai. Enfim, então você vem falar de ética estatal, fica um pouco estranho e pra mim é uma coisa que não cola. Pra você pode colar muito bem, pra mim não. Pra mim essa não é a ética verdadeira. A ética verdadeira, o que eu considero como ética verdadeira, e falando nisso eu comentei, que ia adotar palavras aí do Karnal pra fazer esse vídeo, eu acabei de adotar, O Karnal, ele diz isso claramente, ética e moral são contextos que mudam ao longo do tempo, Se você tomar por base esse tipo de ética, esse tipo de moral, sim, eles mudam. Na minha concepção, a única coisa que muda, a única coisa que é recheada de valores temporais, ainda que dentro dela existam valores atemporais, é a moral por si só. A moral, sim, ela é, pelo menos em sua maioria, na minha concepção, extremamente temporal mesmo. E já a ética, não. A ética que eu acredito, a ética que eu sigo ferramente é a ética libertária. Qual é a ética libertária? A ética que defende o direito, que aí eu concordo plenamente com o Porto, que é o direito à propriedade privada. E por propriedade privada, não pense que eu estou sendo burguês, direito de defender sua mansão, apesar que se você tiver uma mansão, beleza, você tem direito a essa propriedade privada. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: propriedade privada é o que você tem de material para si, inclusive o seu próprio corpo. O seu próprio corpo, ele é uma autopropriedade que daí é uma filosofia um pouco mais específica sobre a propriedade privada em si, mas ético é aquilo que defende tudo que você tem de material, inclusive o seu próprio corpo. Na minha opinião, isso que é ético. E tudo que viola o teu corpo ou o corpo de outrem, a tua propriedade privada ou a propriedade privada de outrem, isso para mim é antiético. Então para mim isso deve valer totalmente. E a partir do momento que um valor moral ataca o PNA da sua propriedade privada, o PNA da sua autopropriedade, aí esse valor moral ele se torna antiético. É por isso que eu não dou a mínima para valores morais. Porque é o seguinte, se uma pessoa chega e fala assim, olha, o homossexualismo é pecado, é imoral você ser homossexual. Se você é homossexual e você não está infringindo a propriedade privada de ninguém fazendo isso, você está no seu direito ético. Você está seguindo simplesmente uma ética libertária. Eu concordo plenamente com você. Se você quer usar drogas dentro da sua propriedade privada e você não ataca de uma forma direta ninguém com isso daí, você está também gozando do seu direito. Você está sendo, sim, ético. Você pode ser imoral. Se você quer encher a cara e ficar pulando na balada, que é o que eu fazia antes direto, isso aí, por sinal... contanto que você não pise no pé de ninguém, você está sendo talvez imoral, de acordo com a religião, mas você não está sendo antiético. Se você é um cara que gosta muito de frequentar prostíbulos, e aí eu também me encaixo nesse tipo, que eu gostava de fazer essas coisas antes de começar a namorar e tudo mais, você está sendo imoral, mas não antiético, porque você não está invadindo a propriedade de ninguém, você não está prejudicando ninguém, você não está ferindo a integridade de terceiros, você não está fazendo mal para pessoa alguma. É por isso que eu rebato naquela tecla que moral, na verdade, é uma desculpa esfarrapada para uma pessoa que não sabe gozar, não deixar você gozar também. Ele quer frear os seus prazeres. E contanto que os seus prazeres não ataquem a propriedade privada, eu treino que se dane se você está sendo imoral ou não. O que importa é que você está sendo, sim, ético. Você está respeitando essa pessoa. Ah, mas aí a gente tem um marido que trai a esposa. Que não sei. Pra mim, não deixa de ser antiético. Então, pra mim, o que seria a moral, no caso? Então, os valores morais. Os valores morais, sim. Aí eu discordo do Alexandre Porto. São costumes. Aliás, são mais do que costumes, são realmente conceitos do que você deve, do que você não deve fazer. Isso daí o Porto fala no vídeo dele, tá certíssimo. Porém, são esses conceitos do que você deve ou não deve fazer, são, da grosso modo, calcados nos valores morais, nos costumes sociais. São calcados, sim, nesses costumes. E diria que principalmente até nos costumes religiosos hoje em dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, apedreja uma mulher adúltera, de acordo com o Islã, você está sendo moral. De acordo com o cristianismo, você está sendo imoral.
imoral. Agora, se você decide peregrinar até a Terra Santa para ver o túmulo de Cristo, e aí você se envolve em briga com muçulmanos e mata eles e tudo mais, que nem acontecia na época lá no tempo dos Templários e tudo mais, você está sendo moral de acordo com o cristianismo, mas você está sendo imoral de acordo com o budismo. Afinal de contas, a primeira nobre verdade do budismo, ela é calcada que o sofrimento existe, e o que causa o sofrimento é vontade de você querer ter. No caso, você está querendo ter acesso ao túmulo de Cristo, por exemplo. Então você está sendo imoral de acordo com os costumes budistas. Então você vê que é tudo um tanto quanto subjetivo, e isso é claro, esses valores morais eles incorporam o pensamento de uma sociedade. O que é moral aqui no Brasil com certeza é muito imoral lá fora. Por exemplo, no Brasil o carnaval pode ser considerado moral, é usos e costumes. É claro, se você for em outro país mais moralista, vai ser um tanto quanto imoral, mas moralista do ponto de vista deles também. Então isso para mim é um tanto quanto subjetivo, é por isso que eu desprezo completamente valores morais. Eu concordo com valores éticos. A partir do momento que você fere a integridade de outrem, a partir do momento que você invade a propriedade privada de outrem. E a gente tem essa questão aí do rapaz, e por sinal caiu muito bem, coincidentemente. Como eu disse, ontem eu já estava pensando nesse vídeo, aí hoje aconteceu essa desgraça aí que um imbecil atropelou 8 ciclistas em Nova York, matou os 8. Trump deu a entender que é um rapaz do Estado Islâmico, foi um atentado e tudo mais. Aí a gente entra novamente nesse conceito de moral e imoral. Por exemplo, é um caso, por sinal, olha só, é um caso que a moral afeta claramente a ética. Porque o camarada, o imbecil, de acordo com a religião dele, é extremamente imoral você atropelar pessoas que são traidores do que prega a verdadeira palavra, seres indignos, que merecem ser atropelados. Só que o imbecil, em nome dessa moral ridícula da religião dele, ele invadiu a autopropriedade de outras pessoas e matou essas pessoas. Então aí é um caso que a moral fere a ética. E é por isso que, meu amigo, desculpa, pra mim, moral é coisa de nego panaca. O que você tem que seguir é a ética. E ponto final. Por esse vídeo é isso. Adiós, fui, tchau.